É isso mesmo. Clamando aí por temor mesmo, por ter esse coração sensível, né? Ter esse misto de sentimentos que a gente vai tendo, né? Que é uma alegria, né? Pela convicção que a gente tem que o Senhor está na frente, Ele é soberano, foi Ele que nos levantou, Ele que nos deu esses momentos e que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E, ao mesmo tempo, a gente fica com aquele frio na barriga, né? A gente fica com aquela angústia, né? De que a nossa humanidade ali se envolvendo com uma parte espiritual para poder ter esse encaixe perfeito. O encaixe perfeito é quando a nossa humanidade acessa o espiritual, né? Quando a espiritualidade, a nossa humanidade, elas encaixam e a palavra que é invisível é expressada pela nossa vida que é visível, então a gente se torna testemunhas fiéis, que é o versículo que tem nos carregado desde o primeiro capítulo, né? Toda essa viagem já de alguns, alguns anos, né? Quanto tempo faz que a gente está estudando Atos mesmo? Acho que mais de um ano já, né? Um ano e meio. Acho que um ano e meio, né? É, muitos meses, então, né? E desde lá do versículo 8 nós trouxemos, né? Isso no nosso coração, que é os meninos ali não saírem de Jerusalém sem antes ser revestidos de poder, a descida do Espírito Santo sobre a vida deles, para que a partir daí, cheios do Espírito Santo, eles tivessem as condições de ser testemunhas ali em Jerusalém, na região de Jerusalém, que é a Judéia, um pouco mais distante, que é a Samaria, e que isso se propagasse até os confins da terra. Então, existe uma preparação para nós caminharmos, irmãos. Preparação é a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, o acesso ao Espírito Santo. Então, a igreja ali com o Espírito Santo caminha com o Espírito Santo para testemunhar. E hoje é a mesma coisa, né? A gente conectado na igreja pelo Espírito, e a gente se move junto com a igreja, com o Espírito Santo. Então, é isso que nós estamos vendo aqui, grandes testemunhos. A gente está aqui no capítulo 23, né? Quero já trazer uma recapitulação aqui do que a gente já viu. Nós vimos ali um levante muito grande dos judeus contra a vida do apóstolo Paulo, né, em Jerusalém, né, e em meio a esse levante dos judeus, a gente vê algo muito interessante aqui, que é uma conexão aqui de judeus e gentios, autoridades. Então, tem autoridades aqui judaicas, que é o sumo sacerdote, os partidos ali, os fariseus, os saduceus, o sinédrio, as autoridades, e vimos também aqui uma ação também, uma participação também em tudo isso do Império Romano, através do comandante Cláudio Listas. Então, ele também. Então, imaginem, né, que isso aí estava trazendo ali uma curiosidade muito grande ali para o mundo gentil. Ali já era uma maneira, porque esse território é o território mais hostil para ser pregada a palavra de Deus no mundo antigo. Se houve hostilidade lá na Ásia Menor, região de Éfeso, na Galácia, passando depois para a Macedônia, que é a Europa, houve também ali uma hostilidade. Tessalônica, os tessalonicenses, Atenas, Corinto, todas as viagens que nós íamos acompanhando aqui, e havia conversão, havia vida, havia ali pregação do poder de Deus através do Evangelho, o testemunho desses irmãos que vinham caminhando ali com o Espírito Santo, agora chegava em Jerusalém, que é a capital judaica, a grande Jerusalém, a Jerusalém de Davi, grande Jerusalém. Então, esse era o lugar mais hostil que poderia ter.
Por isso que houve aquela profecia do profeta Ágabo, que falou a Paulo, pegou o cinto de Paulo, estou recapitulando aqui para vocês lembrarem disso, pegou o cinto, amarrou ele, os pés e os braços, e falou, ó, vão lá em Jerusalém vão fazer isso com o dono desse cinto aqui. Então, isso está começando a acontecer, uma hostilidade ali, e aquele comandante também vendo todo aquele movimento ali, não entendendo muito bem, porque ele não tem uma, uma relação com Deus, ele tem uma relação ali com a religião, então ele enxerga os judeus ali que têm muito protagonismo e muita proeminência política. Jerusalém é muito importante nesse momento. E aí ele está vendo tudo aquilo ali, e ao mesmo tempo ele tem autoridade, e aí ele intervém naquilo ali que já está a ponto de virar um massacre do Paulo e dos irmãos. E aí ele pega ele, leva lá para a fortaleza de Antônia, que fica ao lado do templo. Isso tudo está se dando nos arredores do templo. E aí, mais uma vez, a gente vê aqui que essa relação que Paulo está tendo ali, tanto com o mundo judaico quanto com o mundo gentil, que se mistura agora em Jerusalém, Roma e Israel, e ele vai trazer a pregação agora de Jesus Cristo, vai falar sobre ressurreição, e aí quando o comandante Cláudio Listas, ele está aqui com a intenção de querer descobrir o que está acontecendo, de querer saber o que está acontecendo, quando ele está com essa intenção, aí ele pega agora o Paulo, e aí leva o Paulo, aí diz que ele quer agora é açoitar o Paulo, levar ele uma tortura severa para que ele possa entender o que está acontecendo. E aí é quando Paulo, quero lembrar vocês, é quando Paulo diz, olha, mas é justo fazer isso um cidadão romano? Lembram disso? Aí ele apela ao direito de ser romano. Pode-se fazer isso com o cidadão romano? E aí aquele comandante, Cláudio Lísias, entra num conflito e diz, olha, mas então não pode. Tu és cidadão romano, porque se o cidadão romano fosse julgado indevidamente, aquilo gerava uma severa punição. Havia muito respeito com o cidadão romano. E nós estudamos ali também, na aula passada, quais eram os meios que se conseguia essa cidadania. Isso é muito comum até nos dias de hoje, né? Nós citamos ali o povo americano, né? A briga que há para tu conseguir um visto americano, né? Uma cidadania americana. E aqui isso era muito mais rígido ainda. Então, nós vimos as maneiras ali, algumas maneiras que se poderia adquirir esse visto, essa cidadania, e Paulo era um romano de nascença, que era a maneira mais digna que alguém tinha de ser romano. Sabendo disso, então, Cláudio Lísias, que é esse comandante, ele integra. Então, ele decide, bom, vamos sair aqui da fortaleza de Antônia, vamos voltar ali agora e vamos entregar para que os próprios compatriotas dele, porque ele era um judeu, então que os judeus o julguem. Qual é que era o nome do tribunal judaico? Sinédrio. Escrevam aí, se vocês não tiveram anotado ainda, Sinédrio, que era composto de homens religiosos proeminentes, do qual Paulo fez parte outrora. Então, antigamente, o Paulo ele era um componente desse grupo seleto de julgamento, que era 70 homens mais o sumo sacerdote. E agora esse comandante entrega o Paulo para ser julgado no Sinédrio. E é aqui que nós estamos. Amém, irmãos?
Dá para acompanhar aqui? Estão aí com os registros de vocês aí, com as anotações? Então tá. Então nós finalizamos ali, entramos, falamos o primeiro versículo do capítulo 23, né? Mas eu vou ler aqui para nos botar nessa história, na rota dessa história, eu vou ler a partir do versículo 30, que é o último versículo do capítulo 22. Então, Atos 30, 22:30. 22, 30. Isso aí, obrigado, Tiago. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio e mandaram trazer Paulo, apresentando-o diante deles. Então, essa é a cena. Com a motivação de querer saber o porquê daquela acusação toda, porquê daquela raiva toda, porquê daquela ira toda dos judeus para com aqueles homens, que aos olhos de Roma não tinha nenhum tipo de condenação. Porque a condenação era um apelo teológico. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Escreve isso. A condenação era um apelo teológico, não havia um motivo legal de acordo com as leis romanas. Por isso que esse comandante ele ficou sem saber o porquê daquilo tudo. E, ao mesmo tempo, como ele compreendia uma força política nos judeus, ele também precisava tentar entender. Então, é isso que ele quer entender. Por quê? Porque era uma relação teológica a partir da lei de Moisés. E aí ele entrega agora para o Sinédrio para que haja esse julgamento. E ele fica ali Roma, ali, o Império Romano, representado aí pela vida desse homem e outros líderes, ficam ali acompanhando esse movimento. Então, imagina, irmãos, Paulo está ali discorrendo, está falando corajosamente, está proclamando e está atingindo a audiência ali de todo mundo. Ali os mundos estão conectados ali. O mundo judaico e o mundo gentílico. E ele está ali falando ousadamente. Então, agora é a hora de ele se pronunciar. Capítulo 23, agora, versículo 1. Capítulo 23, versículo 1. Nós lemos esse versículo aqui quando nós finalizamos, vocês vão lembrar. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com consciência limpa diante de Deus. Então, a gente falou, lembra que a gente falou dessa autoridade? Fitar os olhos, olhar. Citamos até Hebreus 12, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Citamos isso. E quando ele diz assim, prestem atenção, quando ele diz assim, lembrem, ele está falando para judeus, ele está se dirigindo a judeus, ele diz, olha, até hoje eu vivi com consciência limpa diante de Deus. Aqui, irmãos, o que ele está falando é que ele era um judeu consumado. Escreve esse termo. É importante esse termo aí. É muito citado esse termo. Um judeu consumado. O que é um judeu consumado? É um judeu terminado. Escreve aí. É um judeu realizado. É um judeu completado. Porque ele cria, que é o que nós também cremos, que o cristianismo ele completa o judaísmo. Nós viemos do judaísmo também, apesar de não sermos judeus. Mas o sangue de Jesus nos coloca no judaísmo também, que é o Antigo Testamento.
e nos coloca já na parte de transição e completude. Então, Paulo se considerava, quando ele diz, eu estou aqui com uma consciência limpa diante de Deus, porque eu sou um judeu consumado, um judeu realizado. Eu cumpri tudo aquilo que o judeu teria que cumprir, até que eu me encontrei com o Messias, que era prometido aos judeus. Por isso que há consumado, por isso que há consumação. Por isso que Jesus, lá no capítulo 12 do livro de Hebreus, tu deve anotar também esse texto, para tu chegar no outro momento, diz que ele é autor e o que mais, o pastor Tiago? Consumador. Consumador, Da fé. completador, realizador, aperfeiçoador. Então, essa fé, que ela tem a autoria na vida de Jesus, ela também tem a consumação nele. Por isso que tudo vem dele, por ele e para ele. Então, a nossa fé, ela precisa ser consumada, a nossa fé. Ela precisa ser aperfeiçoada, ela precisa ser crescida. E aqui está o grande desafio da nossa vida, irmãos. Uhum. O desafio da nossa vida não é a conversão, não é aceitar Jesus, é a consumação desse início de caminhada. É aqui que nós estamos nos perdendo. Porque nós estamos fazendo uma hipotetização do que é cristianismo, nós estamos fazendo uma idealização perfeita de cristianismo, e essa idealização, ela está de acordo com aquilo que a nossa carne determina. E o que a nossa carne determina? A nossa carne determina conforto. Nossa carne determina preservação, benefício. E a consumação dessa fé não compreende conforto, preservação e benefício. Compreende sacrifício, sofrimento e cruz. Escreve aí, queridos. O que a nossa carne exige? Conforto, preservação e benefício. O que o Espírito está propondo? Sacrifício, sofrimento e cruz. Então, agora Paulo está dizendo, eu sou um judeu consumado, se consumou, eu saí, eu cumpri o judaísmo até eu ter um encontro com o Messias, aquilo que foi prometido lá pelos profetas do Antigo Testamento, profeta Daniel, profeta Jeremias, profeta Isaías, dentre outros, aconteceu, eu tive um encontro com ele. Sabe quem ele é? Ele é aquele homem, Jesus, um judeu, que andou no nosso meio, e que esse mesmo sinédrio o condenou à morte de cruz, só que ele ressuscitou, e eu tive um encontro com ele. É isso que Paulo está contando. É isso que Paulo está dizendo. Essa é a história. Lembra na nossa aula, sem ser a passada, a outra, que era Jesus falando a respeito do encontro que ele teve com Jesus, Paulo falando do encontro que ele teve com Jesus, no capítulo 9 do livro de Atos. É disso que ele está falando. Então, de que ele está falando? De ressurreição. Preste atenção nisso. Está consumado. Eu sou um judeu consumado. E aí a gente lembra, né, aqui o que fala lá no Evangelho de João 19, no capítulo 19, versículo 30, quando ele está morrendo. E aí ele declara, está consumado. Tetelestai, em grego, está consumado, terminou, finalizou, está realizado, está completado, está consumado. O que estava consumado ali? A fé agora aqui está pronta agora para ser startada na vida de uma pessoa pelo amor do Pai e pela graça do Filho poder ter a consumação na comunhão do Espírito. Essa é a declaração.
está consumado. Aí vamos ler agora a partir do versículo 2 até o versículo 10, que é a aula de hoje. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou os que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo: Você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Eu não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Versículo 7. Ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio. E levantando-se alguns escribas, que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: Não achamos neste homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele. Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, que é o Cláudio Lísias, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Que fortaleza é essa? Como é o nome dessa fortaleza, Aline Saraiva? Não lembro. Como é que é o nome dessa fortaleza? Leonardo Chibiac. Como é que é o nome? Acho que eu anotei aqui, pastor. Não lembro. Como é que é o nome, Ana Ferraz, dessa fortaleza? Juliana Galvão. Ah, De Antônia, pastor. Hã? De Antônia. Ô, Glória! Parabéns! Pode marcar um ponto ali para a Grace. Tu falou hoje, Joyce? E para toda a igreja de Curitiba. Eu falei hoje ainda esse nome, né? Para tu ver como vocês não estão prestando tanta atenção. Mas vocês vão melhorar, glória a Deus. Fortaleza de Antônia. Então, ele tinha saído de lá, essa fortaleza que era ali o reduto do exército romano, e ficava perto do templo já, era estratégico essa localização. Por quê? Porque os judeus eles faziam muita confusão, muito tumulto. Então, o Império Romano colocou uma guarda armada fortificada perto do templo, para poder dissolver rapidamente qualquer protesto, qualquer tumulto. Então, agora, eles voltam para essa fortaleza depois de tudo isso. Mas, voltando lá, houve ali uma indignação. Tu falou, né, Lara? Como é que tu falou que era a segunda irritabilidade, né? Ponto de irritabilidade, né? A Lara descreveu aqui. Primeiro ponto de irritabilidade foi lá no versículo 21, quando Paulo diz que Jesus tinha dito para ele que agora ele ia ser enviado para os gentios. Isso gerou uma irritabilidade e uma... Parece que parou ali. Voltou? Mas eles estão ouvindo bem. Estão ouvindo bem aí? Então? Ah, que deu uma travadinha aqui na nossa imagem aqui. Primeiro ponto de irritabilidade foi quando ele disse: olha, Jesus me mandou para os judeus, isso era inadmissível, me mandou para os gentios, isso era inadmissível na mente do judeu.
porque Deus era só o Deus de Israel. Então, eles não compreendiam que Jesus, o Messias, viria para que essa palavra de Deus fosse para os gentios, que somos nós. Então, o segundo ponto de irritabilidade foi quando ele disse: eu tenho consciência livre, quando ele se determinou, eu sou um judeu consumado, eu estou com a minha consciência limpa diante de Deus, eu fiz tudo o que tinha que ser feito, e depois, quando eu tive o encontro agora com o Messias, agora as coisas foram ressignificadas agora. E isso trouxe também muita irritabilidade. Este homem de nome Ananias, que era o sumo sacerdote, ele era um sumo sacerdote muito cruel, muito perverso. E esse homem, quando ele fala isso, quando ele tem essa expressão, ele delibera uma ordem ali, bate na boca dele, agride a face dele, dá um murro ali na boca dele, como quem diz: cala a boca desse homem. Então ele traz essa reação violenta ali, que era próprio. Tu tá entendendo, meu irmão, minha irmã, o que o cristianismo traz na vida de algumas pessoas, principalmente algumas pessoas religiosas? Traz uma irritabilidade tal que isso gera agressão, gera perseguição, vão falar mal de ti, vão te perseguir, vão te insultar, vão te rejeitar. Isso, pessoas que são muito próximas de ti. E não vai ser nada pessoal, isso é espiritual, é uma irritabilidade. Porque nesse momento, quando tu fala ali de Cristo, se levanta o espírito que está no nosso meio, que é o anticristo. E se levantou da vida daquele homem ali, que era um sumo sacerdote, conhecido como um homem de Deus. E aí dá essa ordem, Paulo é esbofeteado, e nesse momento que ele é esbofeteado, ele traz uma palavra ali muito interessante. Então ele diz assim, ó, como é que tu está me ferindo assim, parede branqueada? Quando ele fala parede branqueada, aqui essa frase aqui é mais ou menos o que fala lá em Mateus 27, quando Jesus fala de sepulcro caiado. O que era um sepulcro caiado? Os judeus, eles não podiam tocar em nada morto. Eles não podiam chegar perto de nada morto. Se ele chegasse perto de alguma coisa morta, se ele chegasse perto de algum morto, de algum cadáver, ele tinha que passar por um processo de purificação muito exigente. Então, eles evitavam de todas as maneiras. Então, eles pintavam os sepulcros, as lápides dos sepulcros que eram no solo, de branco, com cal, caiado. Então, botavam um cal ali que ele ficava branco. E é isso que Jesus falou: vocês são sepulcros caiados, que em cima está branco, está bonito, está limpo, e dentro de vocês tem morte, tem ossos, tem putrefação. É mais ou menos isso que Paulo está falando para esse homem aqui: parede branqueada. Quem sabe também pelas vestes talares que o sumo sacerdote usava, né? E aí, queridos, olha que interessante. Aí ele fala agora, ele diz assim, ó, tu está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, e com a lei tu fala para eu ser agredido? E aí ele diz assim, ó, antes de dizer sepulcro caiado, Deus há de ferir você. Aqui ele libera uma palavra profética na vida desse homem. Aqui não era simplesmente, eu não creio que Paulo estava irritado aqui. Eu não creio que ele estava ofendido, Samuel. Eu creio que ele estava liberando uma palavra profética aqui. Porque sabe o que aconteceu? Olha que interessante. Uns anos depois desse episódio, alguns anos depois, no ano de 66, houve uma grande rebelião do povo judeu contra Roma. E havia um partido, escreve isso aí, ano de 66. Foi a revolta de Israel contra o Império Romano.
E havia um grupo político que era muito violento, chamado de zelotes, que eles contratavam os homens de assassinos, homens salteadores, eles contratavam para se voltar contra o Império Romano. E houve uma rebelião em 66 muito violenta. E esse homem, sumo sacerdote, Ananias, ele foi morto pelos zelotes, seus próprios irmãos. Então, aqui já é uma palavra profética que era proferida. Deus há de te ferir por essa ação. Por isso que tu está determinando. Por isso que nós, como lideranças, como pais, temos que ter muito cuidado com as ordens que a gente vai liberando, com as palavras que a gente vai liberando de direcionamento. Muito cuidado, porque isso pode atrair para a gente um caminho de morte. Então, esse homem aqui estava usando de forma leviana o cargo que ele tinha. É muito perigoso isso. Por isso que a gente não deve querer nenhum cargo, exigir nenhum cargo. O único cargo que a Bíblia diz, a nível de Novo Testamento, que é digno de tu querer ele, é o episcopado, é o pastoreio, é ser um homem de Deus. Esse cargo aqui de sumo sacerdote é um cargo político, sobretudo político. E aí ele libera essa palavra para esse homem. Porque se levanta aqui, esses zelotes, eles se levantam, há um levante muito violento, e aí há a guerra de 66, aí vem um general chamado Tito, é bom descrever isso é bom a gente saber. Um general chamado Tito, que ele era filho do atual imperador Vespasiano, e que eles sitiam Israel por 3 dias, e depois eles entram e matam todo mundo. Ou a grande maioria dos judeus são mortos ali. O templo é saqueado. Foi uma revolta muito, muito importante no Império Romano. Aí eu quero falar um pouquinho agora, antes de entrar no próximo passo, eu quero falar um pouquinho agora do que são os componentes do Sinédrio. Por que houve aquele movimento Sinédrio? Então, os componentes do Sinédrio eram basicamente fariseus e saduceus. Então, escreve aí, os componentes do Sinédrio eram basicamente fariseus e saduceus. Um ou outro herodiano, zelote, que eram partidos menores, né? Mas a base era fariseu e saduceu. O que eram os fariseus? Aí escreve aí o que eram os fariseus. Os fariseus, eles nasceram, esse partido político, essa denominação, digamos assim, essa denominação judaica, ela nasce no período intertestamentário, que são os 400 anos que compreendem o final do Antigo Testamento. Aí nós temos o livro de Malaquias e o início do Novo Testamento, onde nós temos o Evangelho de Mateus. Houveram 40 anos. Nesses 40 anos, a proeminência, o poder político era dos gregos. Ou seja, era helenista. Escreve isso. Isso é bacana a gente saber também. Quando tu ouvir falar em helênico, helenista, está falando de grego. Então, isso era o tempo de Alexandre o Grande. Esses judeus se levantaram com muita força e se reuniram. Fariseus, essa sigla, né? FRS, significa aforizo no grego. Aforizo, que quer dizer separado. Aforizo, Grace. Aforizo, que quer dizer separado, que era um povo separado. É interessante isso, né? Porque o que quer dizer
separado a nível teológico do Novo Testamento milênio? O que tu lembra separado? Se não sabe, não precisa nem abrir a câmera. Só faz assim. Ó. Se tu não sabe, só faz assim. Ó. Me perdoa, Jesus. Não precisa nem abrir a câmera. Omar Reis, também conhecido como Jéssica Reis. Quem que te Santo. lembra? Meu Deus, viu como há esperança para Israel? Santo, santificado. Separado é santificados, eleitos de Deus. Eles são separados. Por isso que a santificação não é a ausência de erro, é essa separação pela justiça de Deus. Nós fomos separados. Por isso que aqui é uma reunião de santos. Amém. Gente que vive na santidade do Senhor, ainda que sejam pecadores. Então, isso era a origem desse nome, fariseus, aforizo, separar, separados. Eles se reuniram. Quando que eles se reuniram? Quando houve um fariseu da família dos Macabeus se reuniram com muita força contra a hegemonia grega. E aí foi onde surgiu esse partido, né? São os fariseus. Então, eles eram aqueles que eles tinham muito cuidado com a lei, eles eram muito cuidadosos, muito zelosos com a lei, né? Então, eles seguiam muito a lei. E o apóstolo Paulo era um fariseu, ele falou ali, né? Eu sou fariseu, filho de fariseu. Então, ele tinha essa descendência. E aí, a gente tem agora, então, eles eram homens muito sérios, eles eram homens que cresceram, nasceram numa rebelião, num ajuntamento. Então, eles tinham uma convicção muito grande na lei. Então, eles não abriam mãos, eles eram, quem sabe, esses esses judeus muito radicais. Aí, por outro lado, agora nós temos os saduceus. Quem são os saduceus? Os saduceus são agora os judeus, mas que são mais flexíveis. Eles são mais políticos. Eles tinham uma relação boa com o Império Romano. Por isso que os zelotes mataram o Ananias, porque o Ananias ele tinha uma boa relação, era um político, se moldava ao Império Romano, para querer os benefícios e as vantagens do Império Romano, para poder dar manutenção no seu cargo. Por isso que ele foi morto naquela revolta de Israel em 66. Os saduceus eram mais políticos. Os saduceus, teologicamente, eles não acreditavam em ressurreição. Eles não acreditavam em ressurreição. Eles não acreditavam em anjos. Eles não acreditavam em espíritos. Então, eles tinham uma divisão teológica em relação aos fariseus. Um conflito histórico. Então, esses eram os dois partidos que tinham o protagonismo do Sinédrio. E Paulo está ali. Deu para entender bem aqui? Esses dois partidos aqui? Graças a Deus. Então, aí, agora, como Paulo sabia, né, que ali eram saduceus e fariseus, Paulo diz que ele é fariseu, filho de fariseu, e aí ele diz assim, ó, no versículo 6, no final do versículo 6, estou sendo julgado por causa da esperança de ressurreição dos mortos. Então, olha só, ele se refere agora aqui para os fariseus. Ele diz assim, ó, eu sou olha as estratégias que Deus vai dando para nós, irmãos. Lembra a estratégia lá que deu para Paulo? Disse, eu sou romano, para ganhar uma voz. Ele não queria aqui se preservar, irmãos.
Ninguém tem que buscar direito para se preservar. É. Quem busca direito para se preservar é quem é movido por iniquidade. Uhum. A iniquidade é o senso do direito para se preservar e se beneficiar. Agora, quem usa direito para se expor a risco mais ainda, esse aí está usando uma estratégia legítima do céu. Isso é muito importante a gente entender. Essas duas últimas aulas, elas falam basicamente sobre isso. Uhum. Agora ele está usando de um direito que ele tem. A gente até falou na semana passada, lembra que eu falei de futebol? Que eu joguei reserva de Tafarel, lembra isso? Que às vezes eu entendo isso aí como um meio de eu me arriscar mais ainda, de eu falar mais ainda. A gente tem esses direitos para ser exigidos não para proteção e benefício, mas para te dar voz de proclamação e tu poder correr risco. Então, o que ele faz? Então, ele se volta aos fariseus. Eu sou fariseu, sou filho de fariseu. Então, ele chama a atenção daquele público agora, de uma parte daquele público. E aí ele diz, olha, eu estou aqui, eu estou sendo julgado aqui, eu estou nesse lugar aqui, por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Aí, quando ele fala isso aí, irmãos, abre uma discussão ferrenha, teológica, de morte ali dentro. Porque, na verdade, de fato, Jesus estava falando da ressurreição dos mortos, porque ele estava falando da ressurreição de Jesus. Ele falou que Jesus, ressurreto, ele se apresentou para ele. Então, é isso que ele está falando. Quando ele fala isso, os fariseus crescem, só que os saduceus entram num conflito. Então, como é importante, irmãos, às vezes, isso acontecia muito no Antigo Testamento. Há histórias no Antigo Testamento que Israel ia sair em batalhas contra 2, 3, 4 exércitos inimigos, porque havia se ajuntavam, né, os exércitos politicamente ali, havia os conchavos políticos, né? Isso não é novo, não é só na política lá em Brasília que acontece isso. Os conchavos, isso aí sempre aconteceu, isso está dentro do coração do homem. Então se juntavam ali os exércitos para ir contra Israel. Quantas vezes acontecia de Deus fazer um movimento, um milagre, e se voltava esses exércitos uns contra os outros? É isso que Paulo fez aqui, pela sabedoria do alto. Ele traz essa palavra, e aí eles se voltam ali uns contra os outros, e começa aquela discussão, e aí tu vê que quem se levanta ali são os escribas. Os escribas, quem são os escribas? Escreve aí. Escribas são copistas das escrituras. E que de tanto copiar as escrituras, lembra que não tinha impressão, né, irmãos? Então, isso era na mão. Era copiar na mão. E de tanto esses escribas copiarem as escrituras, eles se tornavam mestres. Eles se tornavam conhecedores da lei. Eram os escribas. Então, esses escribas, eles se levantam, porque eles eram do partido político dos fariseus, dizendo, não achamos mal nenhum nesse homem. Começa a defender, eles são levantados ali por uma estratégia do céu. O nosso irmão Paulo, ele diz, nós não achamos nada nesse homem. Esse homem não é nada. E se algum espírito ou um anjo falou com ele? Quando ele diz isso, aí que os saduceus que não criam em anjos, espíritos e ressurreição, eles se levantam mais ainda. Então, às vezes, irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu quero falar aqui. É em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Às vezes, Deus vai dar para nós uma maneira de não tu ficar discutindo com as pessoas, mas de tu lançar uma palavra e tu vai ver que essas pessoas que estão contra ti, que não é contra ti, porque tu não tem mais tu, né? Tu é uma causa. Nós somos a causa de Cristo, né? Nós não somos mais pessoas. Os nossos nomes é só para ter um endereço.
mas é Cristo agora que vive em nós. E quando essa palavra que está em nós, ela é aviltada, às vezes Deus dá estratégia com uma palavra que se voltem entre eles. Isso acontece, irmãos. Às vezes Deus dá essa sabedoria para a gente. E aí tu vê que um deles se levanta e começa a te defender. Quantas vezes acontece isso? E aí ele se levanta e não acha nada, e diz que aí, depois que esse escriba se levanta, a discussão fica mais ferrenha ainda, tão ferrenha que aí agora tem que intervir o Império Romano de novo. Então entra o Império Romano de novo, sem entender nada. Lembra que o motivo de Cláudio Lísias era ele entender por que estava acontecendo aquilo ali. Ele não entende nada. Ele imagina um gentil ali, ouvindo falar de ressurreição, de anjo, de espírito. Aí ele entra, porque vê ali que ele fica com medo que eles despedacem o Paulo, porque a coisa estava muito feia. E aí entra ali, pegam ele e recolhem ele de novo para a fortaleza de Antônia. Recolhe ele de novo. E é até aqui que eu quero ir. Recolhe ele de novo. Quem é que Deus está protegendo ali, irmãos? A palavra dele, que está na vida daquele homem. Meu irmão e minha irmã, se a palavra de Deus estiver na tua vida, se a causa que tu realmente estiver lutando for Jesus Cristo, o seu evangelho, a palavra de Deus, tu vai ser recolhido nos momentos mais hostis da tua vida. Porque Deus vai proteger a palavra que está dentro de ti e que tu agora entende que tu é um embaixador dessa palavra. Tu entende agora que tu é uma carta lida. Tu entende agora que tu é um bom perfume. Tu vai ser recolhido, tu não vai precisar estar te defendendo. O próprio Império Romano, que é o inimigo, recolhe e defende. Para que essa palavra ganhe mais força até o final. É muito interessante o que vai acontecer daqui para frente, irmãos. Não percam as próximas aulas. Vai começar um movimento aqui. Paulo é preso. Paulo fica preso 2 anos em Cesareia. Vai para Roma. E nisso ele está falando. E nisso ele vai falar. Nós vamos ver quantos tratados teológicos vão ser extraídos dos discursos de Paulo. E ele só em ambientes hostis. Depois ele vai para Roma, é preso em Roma, é inocentado em Roma, liberam ele em Roma, e ele falando, e ele pregando, até que ele tem uma segunda prisão em Roma, que daí termina o tempo dele, que nessa terra ele é martirizado. Mas ele deixa tudo que ele tinha que deixar aqui. Então é até aqui que eu queria ir, para a gente sair com ânimo aqui nessa noite, para a gente sair para esse retiro de homens, esses homens aí, firmes para esse retiro. Vamos inspirados aqui, viu, irmãos? Léo, vamos inspirados aqui, Luiz, Vitor, vamos inspirados aqui, Rocha, vamos ser inspirados aqui pela vida desse homem aqui, o apóstolo Paulo. Mesmo diante de toda a contrariedade aqui, esse homem estava apanhando, esse homem estava preso, parecia que estava jogando ele como marionete. Pega da fortaleza de Antônia, leva para o Sinédrio, do Sinédrio, leva de novo, leva para o templo, leva ele, parece que ele era um marionete, ele não era, ele era a própria palavra de Deus. Aleluia! Amém. Aleluia! Que a gente possa saber disso, ter consciência disso, né? Aí nunca vai acontecer tu te achar vítima do que quer que seja. Vai passar por luta, sim. Por desafios, sim. Por grandes dores, sim. Mas sempre como alguém que é um servo de Deus. Um proclamador da sua palavra, e não como uma vítima. Jamais a gente vai querer ser visto como injustiçado, porque o nosso Mestre Jesus disse: não tenham pena de mim. Não me vejam como um oprimido. Eu sou o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Tinha que ser assim. A nossa vida tem que ser assim. Ah, eu não entendo, eu não gostaria que fosse assim, isso é outra coisa. Está tudo certo, mas tem que ser assim. Aceita. Não te volta contra o teu Criador, que Ele é teu Pai.
que te colocou num lugar seleto, santo. Os separados mesmo não eram os aforizo, os fariseus. Separados somos nós, que entramos na santidade do Senhor. Não fizemos guerra com o Império Romano, não fizemos guerra, rebelião com o Império Grego, não fizemos guerra com ninguém. Nós fizemos guerra contra o inferno. Aleluia! No nome de Jesus. O sangue de Jesus contra o inferno. Botando todos esses demônios debaixo dos nossos pés da igreja. Vivendo uma vida santificada. Buscando cada dia estar mais sensível, mais discernimento. Amém, irmãos? Graças a Deus. Glória a Deus. Pastor Tiago, vocês querem trazer alguma coisa para a gente? Os irmãos também, se tiverem alguma coisa, já vão se preparando aí para preparar. Eu quero trazer 3 pontos, Vasco, que me chamou a atenção. Primeiro, do constrangimento, né, que tomou, porque eu me vi muito na vida de Ananias. Esbofeteando a boca da minha esposa, da minha filha, entendeu? Dizendo, fica quieta. Sabe? E sendo homem de Deus aqui, irmãos, porque estou sendo homem de Deus. Sabe? Eu comecei a rever a minha história. Porque daí eu sou visto como homem de Deus, mas dentro de casa, no momento de ira, no momento de falta de paciência, eu estou esbofeteando. Fora, onde eu estou sendo inserido, estou esbofeteando, né? Então, sendo esse cruel, esse homem violento, né? Então, fiquei muito constrangido com isso, assim. Confessar aqui, né? O segundo ponto que me chamou a atenção... Isso eu quero reforçar um pouco isso, porque isso somos todos nós. Nossa. Todos nós, quando a gente não quer ouvir alguém, não quando a gente está ouvindo alguma coisa e a gente não aceita aquilo que a gente está ouvindo. Está esbofeteando, é o mesmo espírito desse homem. Sabe, quando tu fala para alguém, porque ele manda alguém esbofetear, né? Quando tu fala para alguém mal de alguém, está mandando alguém esbofetear outra pessoa. Interessante essa reflexão. O segundo ponto é quando tu falou dessa exposição de Paulo, né? Paulo dizendo que ele estava sendo exposto, Paulo estava apanhando por causa da esperança da ressurreição. E o outro ponto foram os saduceus, né? Foi Ananias que morreu por ser político e querer fazer manutenção. Então a gente vai morrer a gente vai apanhar e vai morrer. Agora o ponto é, a gente vai morrer por estar sendo político, pelo nosso próprio povo, ou a gente vai morrer por causa da ressurreição. Aleluia. E o terceiro ponto que eu fiquei pensando para concluir essa minha colocação, Vado, é que mais uma vez o Império Romano não entendeu o que estava acontecendo. Não é a primeira vez. E eles tinham força bélica, né? Então, às vezes a gente acha que a força do fazer, a força ali, sabe, bélica, a força ali com armas, vai nos dar discernimento. Não vai. Eles não, mais uma vez, capítulos atrás, eles não entenderam, né? Não estavam entendendo, não, só um pouquinho, para, e vai para a fortaleza. Para, e vai para a fortaleza. Então, eles não estavam entendendo a causa do que estava acontecendo. Então, eu fiquei pensando isso. Quantas vezes a gente vai ali na força do fazer, a gente tem recurso, a gente tem força física, tem intelecto, mas a gente perde o discernimento. A gente não está discernindo o que está acontecendo. No meio de uma confusão, a gente não consegue discernir o que está acontecendo. Foi isso, assim, que eu fiquei pensando nesses 3 pontos. Muito bom. Muito bom. Isso mesmo. Amém, queridos. Graças a Deus. Muito bom, né? Bom a gente aprender assim as coisas de Deus, né? Conversar. A gente vai falando mais sobre isso. Muito bom. Que bom. Estamos diante aí, então, de um final de semana bênção para todo mundo. Lá em Lagoa Vermelha, aqui também. Muitas mulheres vindo para cá, né? Que movimento lindo esse dessas mulheres vindo, né? Muitas mulheres vindo para cá, vão se reunir aqui. Depois, no domingo, nós vamos estar voltando lá, os homens vão estar voltando cheios de Deus, lá do retiro. As mulheres vão estar aqui cheias de Deus, e nós vamos ter uma grande festa domingo à noite, Amém. culto de Santa Ceia. Aleluia! A apresentação do nosso príncipe Matt. É a apresentação dele, né, Tayana? Vocês vão apresentar ele, né? Olha aí a apresentação. Precisa ter aí uma
uma corneta real aí, um toque. Nós vamos ter que fazer alguma coisa aí. Um movimento profético aí. Vamos nos alegrar aí. Depois, na segunda-feira, temos o batismo. Ô, glória! Quanta coisa linda acontecendo aqui no nosso meio, irmãos. Vamos nos alegrar, viu? Vamos nos alegrar, viu? Não obstante os desafios que a gente tem. Temos desafios, temos. Temos desafios. Mas nos alegramos. Porque a alegria do Senhor é a nossa força para esses Amém. desafios. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus pela vida de vocês, Gustavo e Rafaela, que bom ter vocês aqui. Que legal, que bênção estar com todos vocês aqui. O imperador chegou ali, ó, o imperador também quando ele chega tem que ter